Cordial saudação a você, amigo e amiga. Espero que esteja bem sob a proteção de Deus. Andou circulando por aí, talvez você até tenha lido, um escrito atribuído a Augusto Cury, em que ele diz que foi necessário aparecer um vírus para desacelerar o planeta e mostrar que classe social, raça, crença, orientação sexual não tem diferença nenhuma diante de uma epidemia. Ele também disse que esse vírus veio para nos lembrar o quanto a vida é frágil. Um pequeno vírus invisível consegue colocar o mundo de cabeça para baixo. Aí ele faz a pergunta: foi necessário um vírus para a gente acordar? Aí fiquei pensando, acordar para o quê? Para a realidade da morte que nos cerca. A manifestação desse vírus mostra a sua proximidade aí no mundo inteiro. A gente pode até tentar se esquivar um pouco, colocando assim uma faixa etária assim, não com tanto risco, mas o medo e a realidade estão sempre muito próximos. As leituras para este quinto domingo na Quaresma são apropriadas então para este momento. Elas falam em vida e ressurreição. Na verdade, ressurreição está associada ao tema morte, que é a nossa realidade do dia a dia. Então eu quero seguir uma sugestão que Lutero um dia nos trouxe. Ele disse que quando tudo está bem, a gente tem que falar sobre a morte. E quando a morte está nos cercando, a gente tem que falar sobre a vida. E acho que nenhum de nós vivenciou um momento tão assombroso e com perspectivas tão assustadoras, que o tema ressurreição, então, nos anime. Bom, mas a gente tem que, então, começar com esse aspecto aí, que é a morte. Não sei para você, mas para mim, uma das cenas que mais chocou dessa pandemia toda foi aqueles caminhões em comboio levando corpos dos mortos que foram vítimas lá na Itália. Fiquei pensando, e o sentimento desse pessoal, dos familiares que sequer podiam acompanhar esses entes queridos no seu enterro. E aí também me veio à mente o limite do ser humano. Quando a gente está em meio à dificuldade, aparecem pelo menos 3 grandes temores. O temor ou a imagem da morte mesmo, a imagem da culpa e a imagem da condenação. Acompanhar a estatística diária do mundo de mortos, como se fosse um placar de uma competição esportiva, não nos traz nenhum alento. Só aumenta a nossa ansiedade e o nosso temor. Para onde olhar, então, a não ser para aquele que é Senhor de vivos e de mortos? Foi o que o escritor do Salmo 130, o Salmo do dia, fez. Ele disse: das profundezas clamo-te, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Houve, portanto, uma intervenção de Deus neste mundo através de seu Filho Jesus Cristo. Cristo entra nesse território de morte para redimir o ser humano e trazer de novo a vida. Ele voluntariamente assumiu a nossa humanidade, morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou exatamente para nos garantir vida. Perdão dos pecados é sinônimo de concessão de vida. E com este tema, a Bíblia se preocupa bastante. Essa atitude de amor de Deus nos deixa claro que Ele não está alheio aos problemas do mundo, nem aos nossos temores, mas está aí justamente para nos olhar com muita atenção e muito amor. O Evangelho do dia conta uma história muito comovente a respeito de um momento de morte. Lázaro morre e Jesus visita as irmãs Marta e Maria. Ali ele consegue dar um recado e trazer Lázaro da morte para a vida, de alguma forma antecipando aquilo que no dia da Páscoa ele iria fazer a respeito de si mesmo. Então por isso ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele até nos desafia dizendo: crês tu nisto? Cristo, portanto, trouxe vida e esperança.
Nele, o destino da existência humana se cumpre em Deus, através da sua ressurreição. Então, em meio ao assombro dessa pandemia, diante do medo da morte, do temor das coisas do futuro próximo e distante, nós podemos destacar a vida. O ponto alto é que Deus, que do nada criou tudo, também traz da morte a vida. Então, o tema ressurreição está diretamente ligado com a criação. Ressurreição, portanto, é um tema de aqui e de agora, não só do que vem lá no futuro, é de aqui e de agora. A fé que se apega em Cristo e o aceita como Salvador é fé que consola, que perdoa, que ajuda, que é solidária, que dá vida. Pela palavra do Evangelho, o Espírito Santo, que é o doador da vida, nos estende este elemento próprio. É o que Paulo, na epístola de hoje, diz: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Então isso explica, ou melhor, implica no nosso viver com perspectiva da eternidade, mas com atitudes já aqui e agora. Ali nós temos a promessa da presença de Cristo, quando ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Suas promessas alimentam a nossa esperança. Ele há de cumprir também as promessas de vida eterna a todos os que nele creem. Portanto, amigo e amiga, não é o coronavírus que dirige a nossa vida. Mesmo que essa pandemia venha modificar nosso comportamento e muita coisa no mundo, Cristo é a nossa vida. Nós cremos no que ele disse às irmãs Marta e Maria, em meio ao luto: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No Cristo ressuscitado nós queremos servir, trabalhar e adequar todas as nossas outras esperanças, inclusive a vitória sobre este vírus. No grande capítulo da ressurreição, Paulo conclui dizendo assim: portanto, meus irmãos, continuem fortes e firmes, ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que Deus esteja com você e o proteja. Amém.